Então, qual é o passo a passo do cálculo adequado do preço de venda? Tá? Aqui eu montei cinco etapas. A primeira etapa é anotar, registrar, calcular todos os custos fixos e custos variáveis que vocês têm. Relembrando, custo variável é aquilo que está relacionado com o produto que vocês vendem. Quanto mais vocês vendem, maior é esse custo. E os custos fixos é tudo que está relacionado com a operação do negócio de vocês. Se vocês não venderem nada, vocês vão ter aqueles custos da mesma forma. Tá? Então, anota tudo que é custo fixo, tudo que é custo variável. Calcula o custo variável unitário, isso é importante. Calcula o custo fixo unitário. Pega todo o teu custo fixo, divide pela quantidade que vocês vendem. Calcula o custo total unitário, que é a soma desses dois, do variável unitário e do fixo unitário. Calcula o preço de venda. Tá? E aí nós chegamos no preço. Eu vou mostrar, eu tenho um simulador, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Aí vocês conseguem calcular o preço de venda. Eu não sei, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul a gente costuma falar o preço, o valor na unha, quer dizer, o valor no detalhe. Tá? Vocês vão conseguir calcular o preço de venda no detalhe, certo? Talvez vocês estejam pensando o seguinte, ok, mas talvez esse preço calculado vai ser um preço muito mais alto e eu não vou conseguir vender. Faz sentido. Tá? Veja bem, eu coloquei aqui o preço calculado, não quer dizer que vocês vão necessariamente praticar esse preço. Depois vocês escolhem se vão vender mais barato, quanto vocês vão dar desconto ou não. Mas para o cálculo do preço de venda, vocês precisam ter custos e fixos variáveis, unitário, calcular o custo total unitário, e aí você chega no preço. Além do preço, quando nós temos aquilo que vocês gastam registrado e calculado, vocês conseguem calcular mais 3 coisas, tá, que são importantes. Assim, elas não afetam, não impactam tão diretamente assim, o dia a dia, mas é importante saber essas 3 coisas. Tá? A margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e o cálculo do lucro. Tá? Depois, no simulador, a gente enxerga um pouquinho melhor isso. Tá? Então, aqui, basicamente, quando a gente fala de cálculo de preço de venda, esses 5 passos e essas coisas que a gente consegue calcular, elas são a base para que a gente consiga visualizar se nós estamos vendendo com lucro ou prejuízo, qual é o nosso lucro, qual é o nosso prejuízo, para poder ajustar, inclusive, políticas para concorrer no mercado. Tá? E aqui eu trago só não é nem um lembrete, é um alerta. Tá? Tem muita gente que diz o seguinte, nesse exemplo aqui, tá? Eu calculei o custo total unitário, tá? Custo fixo, custo variável, R$ 88,33. Aí a pessoa diz o seguinte, eu quero 20% de lucro. Beleza. A pessoa vai lá e calcula 88,33 vezes 1,20, que é o cálculo errado aqui, tá? Que vai dar 105,99. E o cara sai para vender achando que ele vai ter 20% de lucro. Tá? O cálculo certo, que é o cálculo da esquerda, aqui, o primeiro cálculo, diz o seguinte, a gente precisa calcular o preço de venda, desculpa, quando eu calculo, pego o custo total e faço essa fórmula aqui do markup unitário, 1 dividido por 1 menos a margem de lucro desejada. Olha só, nesse cálculo eu estou multiplicando o meu custo unitário, quanto eu gasto para ter aquele produto, por 1,25. No outro cálculo errado, eu estou multiplicando por 1,20. E a diferença, nesse exemplo, é R$ 4,42 por unidade, que eu deixo de... Vamos pegar aquela situação que eu poderia vender a R$ 110, tá? Vamos consensar isso aqui, por exemplo, para mostrar o exemplo para vocês. Eu posso vender a 110, mas como eu calculei errado, eu estou vendendo a R$ 105,99. Eu estou deixando de ganhar R$ 4,42 por unidade porque eu fiz o cálculo da forma errada. Eu peguei a margem que eu quero, multipliquei direto pelo valor da compra. Quando, na verdade, o cálculo certo é o valor, o gasto que eu tenho que calcular o markup e multiplicar pelo markup. Tá? Então, só tomar esse cuidado
para a gente poder calcular da forma correta. Tá?